programa de estudos do livro Fonte Viva. Meu nome é Sônia Leites e hoje eu vou falar sobre a mensagem 86. E para que a gente possa aproveitar bastante desse bate-papo, dessa conversa, dessa reflexão, gostaria que todos que se sentissem à vontade fechem os seus olhos, possam acerenar seus corações, seus pensamentos, que possam fazer sua ligação com o seu anjo guardião, seu mentor, para que ele possa também possibilitar a reflexão, a percepção, que possamos estar aqui presentes no hoje e no agora, para levar a mensagem para o nosso dia a dia. Vamos elevando nosso pensamento até Jesus, agradecendo a Jesus pelo seu evangelho de amor e de luz que nos inspira, nos guia, com tantos exemplos, nos mostrando o caminho para a nossa evolução espiritual. E pedimos a Jesus que nos leve até nosso Pai Criador. E diante do Pai agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, e agradecidos que estamos, fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a mensagem 86 do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem o título Estás doente? E tem como preâmbulo, então, logo aqui no início, nós temos uma mensagem de Tiago, capítulo 15, versículo 15, que diz: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa fé, que ela é a nossa grande aliada. Precisamos acreditar na superação da dor, na superação das adversidades, das dificuldades, ter otimismo, esperança, acreditar em dias melhores. Se a gente tiver essa fé, muito mais fácil fica de nos levantarmos. Então, a pergunta que eu te faço é: você acredita? Você tem essa fé? Você acredita que você pode superar as adversidades, as dificuldades, as dores? Se você não acredita e espera pelo auxílio de outros, da espiritualidade amiga, de um médico, talvez você só esteja esperando por um milagre. Mas o que é que você tem feito? Qual é a sua parte para superar todas as dificuldades? Então, a mensagem começa dizendo, logo aqui no começo, eles falam assim: todas as criaturas humanas adoecem. O que quer dizer isso? Por que será que todos nós, humanos, adoecemos? Então, é importante a gente lembrar que a gente vive num mundo de provas e de expiações. Então, temos provas que é ali uma oportunidade diária que a gente tem de superação, de aprendizado, de crescimento, de mostrar que a gente está em evolução. Então, essas provas nos dão aí uma oportunidade de a gente evoluir, de a gente crescer. E as expiações são todos esses resgates que a gente tem que fazer aí de vidas passadas, de dívidas que nós fomos acumulando em outras vidas. E hoje a gente tem aí que expiar, passar por esse resgate. Então, adoecemos porque vivemos num planeta que é de provas e de expiações e, portanto, temos uma série de obstáculos, uma série aí de provas, uma série de resgates que nos dão a oportunidade de sermos melhores, sermos diferentes, né? Então, portanto, adoecer, ter dores, passar por esses sofrimentos faz parte aqui, é pertinente ao mundo que a gente está e faz parte aí do nosso processo de evolução. Agora, como é que a gente lida com essas provas? Como é que qual é a nossa ação em relação a todas essas dificuldades, essas adversidades? Se a gente simplesmente se encosta, né, porque a gente não quer
fazer nada, ou a gente simplesmente se tem autopiedade, a gente está achando que é um coitado, que ninguém olha por nós, que estamos desamparados e a gente acaba ficando lá encostado, entrevado numa cama, esperando por esse milagre, fica difícil, né, de a gente ter uma melhoria, porque a gente não pode ficar simplesmente esperando. O esperar por um remédio, por algo que nos acalente, que nos dê a cura, ou esse milagre, né? Pode nos colocar numa condição de passividade, de ficar só esperando. E na verdade nós temos que ter ação, a gente tem que atuar, a gente tem que ser muito firme nos propósitos, nos desígnios, para que a gente possa evoluir e ter as rédeas também, né? Do que a gente pode fazer. Então, como é que a gente lida com as situações de adversidade, de sofrimento, de dor, né? De coisas que a gente às vezes não está esperando, mas se elas acontecem é porque elas têm um motivo de ser. Então, como é que a gente lida com isso? A gente pode ter só autopiedade e ficar esperando que alguém nos ajude, ou a gente pode ficar só reclamando, mas a gente pode ter uma ação mais efetiva. E uma das partes também desta mensagem, 86, eles falam assim: os verdadeiros males procedem do coração. Então, que tipo de reflexão a gente deve ter em relação a isso, por todas essas dificuldades que a gente pode estar atravessando aí, podemos sentir como se estivéssemos num mar de dificuldades, né? Achando que aí temos uma infelicidade eterna, né? Então, quando a gente fala quando Emmanuel fala que os verdadeiros males procedem do coração, é porque eles têm uma razão de ser para nos purificarmos, nos elevarmos, fazermos as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira aí mais racional, refletindo aí no bem do coletivo, olhando para o próximo com amor, com caridade, com tolerância, com fraternidade. Então, esses males do coração têm a ver aí com todos os nossos resgates, tudo que a gente fez aí em outras vidas. E hoje estamos mais uma vez passando por um momento aí, numa oportunidade de fazer diferente, de fazer com mais amor, com menos autopiedade, com o sentimento de que a gente pode fazer diferente, encarar as dificuldades com uma maneira mais proativa, mais esperançosa, mais otimista, agindo para que as coisas sejam tranquilas, que a gente não reclame tanto, que a gente simplesmente trabalhe para superar, buscando todos os recursos que Deus nos deu, né? Então tem a medicina, a psicologia, todos os nossos trabalhos, a nossa intelectualidade que nos faz procurar por soluções. Então nós temos uma série de recursos que Deus nos deu e a gente pode usar desses recursos para a gente superar essas dificuldades. Ou a gente pode escolher passivamente esperar para que sejamos atendidos por meio de preces, por meio de tratamentos espirituais. Emmanuel também nessa mensagem fala: a mente é fonte criadora. Então, a maneira como nós nos relacionamos com os problemas é fundamental para a solução, para a cura desses males, né? Tudo que pensamos pode se tornar vivo. E isso vale para o bem ou para o mal. Então, a gente pode ficar ali simplesmente pensando de tudo de ruim que nos está acontecendo, de como tudo é muito triste, como somos infelizes e podemos só nos compadecer e chorar e reclamar, às vezes até mais fortemente, xingando, tá? Ou a gente pode ir buscar socorro, atuar, ter uma ação mais ativa, né? Mais proativa, de buscar aí uma resolução, buscar soluções, buscar um, um, algo que nos traga superação e mais bem-estar e felicidade, né? Eles falam ainda no livro, Emmanuel diz, de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso. Então, às vezes, por desespero, por tristeza, por
muito pessimismo, é como se a gente criasse um escudo contra a própria ajuda, que vem tanto aqui do socorro dos nossos amigos encarnados, como dos nossos amigos desencarnados aí, né? Os socorristas. Então a gente pode, às vezes, pela nossa tristeza, ou pela o nosso desespero, ou por nossa autopiedade, ou por nossa revolta, às vezes a ajuda nem chega, nem aqui das pessoas terrenas que podem estar nos ajudando, médicos, psicólogos, amigos, companheiros, assim como a própria espiritualidade amiga que às vezes está tentando nos ajudar e a gente é, bloqueia, como se tivesse um escudo e a gente não ajuda, porque a gente está com uma ideia fixa ali de tristeza, de desespero, então fica difícil também de a gente receber ajuda. Se queremos cura, melhoria, né, uma melhora, um bem-estar, a gente precisa acreditar e fazer por onde, né? Então, a primeira coisa, força do nosso pensamento, ter fé, acreditar e atrair ideias positivas. Então, ter esperança. Então, focar sempre na resolução, na cura ou na superação do problema. Lembra que quando eles falam que as dores são provenientes do coração, algumas provas que estejamos passando, alguns sofrimentos, eles são exatamente necessários para que possamos crescer, para que possamos evoluir, para que possamos aprender algo de importante. E tudo é importante, porque nada é por acaso. Então, vamos lá, trabalhar para que a gente possa superar, acreditar, ter esperança, né? Estar ali positivo e buscar dentro dos nossos recursos soluções. É importante também que a gente tenha constância, né? Porque quantas vezes, às vezes, a gente vai procurar lá ajuda, vai fazer um tratamento espiritual, e assim que a gente começa a melhorar, a gente abandona o tratamento. Isso acontece também com o remédio, né? Então, às vezes, a gente tem um remédio que o médico nos dá, a gente começa a tomar, a gente percebe uma evolução, uma melhoria e abandona também. Às vezes também a gente tá ali num caminho de mudança de hábitos, tá dentro de um comprometimento que a gente tem aí de reforma da nossa moral, e aí a gente começa a ir por um caminho melhor, às vezes um caminho de mais trabalho, de mais abnegação. E aí acho que a hora que as coisas começam, parece que caminhar, a gente também abandona e volta para os velhos hábitos. Isso também é muito ruim, a gente acaba não tendo constância e aí acaba interrompendo o tratamento e as coisas podem voltar a estaca zero. Então, é importante que a gente tenha perseverança, fé, otimismo, esperança, trabalho, buscar por soluções, mas que a gente mantenha a constância, acreditando que é este caminho que nos vai levar ao progresso. Então, muitas vezes isso acontece até dentro da casa espírita, né? Quando as pessoas vão procurar tratamento e esses sofrimentos às vezes são um chamado, né? Para que você comece a perceber o que é de fato importante, o que a gente vai levar dessa para outras vidas. Não são as questões materiais, não são os nossos ganhos, não são o que a gente acumula, mas o que a gente acumula de conhecimento, de fazer o bem, de estar num caminho de tranquilidade, de olhar mais para o próximo, ao invés de olhar só para o nosso próprio umbigo. Então, a gente também tem que buscar qual o caminho a gente vai fazer nessa escadaria que a gente tem, nessa escola de aprendizado. Então, o mais importante aqui então, vamos estar aí conscientes de que tudo tem um motivo de ser. A gente está passando aí por uma oportunidade de melhoria, né? Que é uma melhoria aí espiritual, de progresso, de crescimento, né? De evolução espiritual. Então, aceitemos as provações, mas olhemos para essas provações de uma maneira positiva, acreditando que possamos superar, usando de todos os recursos que Deus nos deu, né? Usando do nosso próprio conhecimento, da nossa intelectualidade, da nossa espiritualidade, dos nossos
amigos espirituais, os nossos amigos encarnados que querem o nosso bem, estão nos ajudando, mostrando caminhos, que a gente possa, então, dentro do possível, caminhar para buscarmos soluções para os nossos problemas. Lembrar que é importante a nossa reforma íntima, buscar ser pessoas ali menos mesquinhas, menos materialistas, buscar fazer o bem, buscar superar os nossos vícios de maledicência, de egoísmo e cultivarmos nossas virtudes. Procurar também no nosso dia a dia entender que temos que perdoar. Perdoar a nós mesmos, perdoar ao próximo, praticar o bem, fazer um trabalho edificante, constante, acreditando que esse é o caminho dos nossos resgates, das nossas expiações, da nossa evolução. Caridade, fraternidade, para chegarmos a um equilíbrio de forças. A própria mensagem de Emmanuel também eles falam, atente ao suicídio indireto. Quantas vezes a gente vai se afundando porque a gente não se dá conta do que de fato temos que fazer. Então, às vezes, a gente se joga no fundo do poço e fica esperando que alguém jogue uma corda, que alguém venha nos resgatar. E ficamos ali presos à dor no fundo do poço. Algumas pessoas, por incrível que pareça, parece que sentem até certo prazer de estar ali no fundo do poço, porque sempre necessitam de atenção, querem que as pessoas venham ao seu resgate, venham olhar como eles estão tristes, venham socorrê-los, né? Eles se sentem ali desamparados e querem que as pessoas venham acolhê-los. Então, olha lá, gente, vamos sair do fundo do poço, vamos entender que podemos caminhar nas dificuldades, vamos usar de mais um recurso que Deus nos deu, que é a nossa conversa, nossa oração, a nossa prece sincera, de coração, pedindo auxílio aos nossos mentores individuais, à espiritualidade amiga, a Maria de Nazaré, que sempre nos acolhe. Vamos orar com firmeza no nosso propósito, né, de crescimento, de fazer o bem, de auxiliar a todos ao nosso redor para que o ambiente seja mais harmonioso. Isso também é o nosso compromisso, né? De nos desapegarmos dos bens materiais, do querer ter, mas pensarmos em querermos ser melhores, né? Estudemos, vamos estudar, vamos ler, fazer leituras aí que nos auxiliem a compreender os momentos de dificuldades que estamos passando, para que possamos nos elevar, para que possamos compreender e aceitar os desígnios de Deus para o nosso progresso. E lembremos-nos, isso é fundamental, que a gente está sempre amparado. A gente sempre tem muitas entidades, muitos amigos, encarnados e desencarnados, sempre prontos a nos estender a mão. Basta que nós peçamos por isso, né? Que a gente possa pedir pela ajuda de coração e buscando trabalhar para isso. Não ficar ali de braços cruzados esperando, né? E lembremos de que temos que trabalhar ali pelo bem maior, pelo bem coletivo, pelo amor, como Jesus nos ensinou, o perdão, a humildade, a caridade, a resignação. Que possamos trabalhar sempre nesse propósito e essas dores, elas vão se amenizando. Essas dificuldades, esses problemas, né? De novo o título, essas doenças, se estamos doentes, seja fisicamente, espiritualmente, essas doenças podem ser superadas desde que tenhamos ali ação para isso, que olhemos para essas dificuldades como uma oportunidade e você pode ter certeza que essas dores vão se acalmando, se acalmarão. E que possamos todos acreditar nisso. Então, voltar ali ao início. Você tem fé? Você acredita? Vou voltar na frase de Tiago. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, está em Tiago, né, no Evangelho, e isso pode nos levantar. Então,
Não vamos ficar lá no fundo do poço, vamos nos levantar, vamos olhar para frente com esperança, com otimismo, com fé de que as coisas virão, que as coisas serão superadas. E assim, pensando aí com muita esperança, com muito otimismo, tendo muitos pensamentos positivos, vamos tentar expandir isso para todo o nosso universo. Então, pensando aí com muito otimismo por todo o nosso planeta, que todas as pessoas aí possam ser tocadas por essa faísca de amor, de fé, acreditando em dias melhores e que as pessoas possam trabalhar pela paz, pelo amor, pela caridade, pela fraternidade. Vibremos por todos os países que se encontram em maiores dificuldades, especialmente países que enfrentam guerras ou condições adversas, condições políticas, climáticas, econômicas adversas, que possam achar um caminho de solução, possam estar juntos buscando respostas, soluções, e possam trabalhar pela paz, pela união de todos. Vibremos pelo nosso país, por todas as famílias, por todos os jovens, especialmente aqueles que se encontram perdidos, por todas as crianças desamparadas, especialmente aquelas abandonadas. Vibremos pelos idosos, vibremos pelas pessoas que se encontram doentes, acamados em leitos de hospital ou em reabilitação, ou pessoas às vezes em casas de detenção, que todos possam ter luz, possam ter amor, possam ter caminhos a seguir, que portas se abram para que eles vejam possibilidades de cura, de paz, de crescimento. Vibremos por nós, por nossas famílias, pelo nosso ambiente de trabalho e vamos deixando uma vibração em aberta para que a espiritualidade também possa levar essa família de amor, de otimismo, de esperança, onde houver maior necessidade. Assim seja, graças a Deus, e que todos possam estar em paz, buscando aí felicidade, cura e bem-estar.